É isso aí, né, Peixão? Depois de mais um jogo sem ter o Neymar em campo, com mais uma derrota por 2-0, ficam aquelas pessoas, aqueles caras, não, porque o Neymar faz falta, porque o Neymar faz falta. Ontem um repórter na coletiva do Cuca perguntou pro Cuca se o Neymar não estaria fazendo falta nesse elenco do Santos, porque com ele em campo o desempenho é um, com ele fora é outro, e veja bem. E olha, eu não sei de onde o pessoal tira, né, essas coisas e tal, essas estatísticas, como é que os caras conseguem entender que com o Neymar dentro de campo o time é melhor do que com ele fora. Eu não sei. Eu sei que o time tem criado muito, já falei isso aqui até no vídeo pela manhã, o time tem criado muito e falta aquele cara, falta aquele iluminado para quando a bola chegar nele ele conseguir empurrar para dentro do gol sem problemas. Assim como eu citei até mesmo o próprio Viveiros, que está no Atlético Paranaense, que a bola bate nele e entra, a bola bate nele e entra, e o cara tá com 14 gols no Campeonato Brasileiro, sabe? Tá destruindo ali, tá destruindo. Né? A bola bate nele, entra, ele sai correndo, chuta, a bola entra, e a gente não tem esse cara no Santos hoje. O Gabigol não é esse cara, não está sendo esse cara, né? Era para ser, mas não está sendo. Tassiano não é esse cara. O Barrial não é esse cara. O Gabriel Bontempo não é esse cara. O Neymar não é esse cara. A gente já viu o Neymar aí, nitidamente, em algumas partidas aí, perder gol que em outros tempos ele não perderia. Ele não perderia, mas ultimamente tem perdido. E diante disso, eu fui dar uma levantada no histórico para saber se essa, vamos colocar assim, dependência do Neymar, ela de fato existe. E aí o que acontece? O Neymar no Campeonato Brasileiro, apenas no Campeonato Brasileiro, tá? No Campeonato Brasileiro, jogou em 9 oportunidades. Foram 4 vitórias do Santos, 2 empates e 3 derrotas. O Santos conseguiu vencer o Vasco, que está na zona de rebaixamento, o Remo, que está na zona de rebaixamento, o Atlético Mineiro, que hoje é o 11º colocado, e o Bragantino, que hoje é o 8º colocado. Mas não era naquela época. Estava flertando na parte de baixo da tabela. 2 empates contra Corinthians, que é o 7º colocado hoje, e a Chapecoense, que está na zona de rebaixamento. 3 derrotas para Internacional, que está na zona de rebaixamento, o Fluminense, que é o 4º colocado, e o Curitiba, que hoje é o 10º colocado. Inclusive, quando o Santos venceu, o Curitiba estava na parte de cima da tabela lá. Né? Vamos fazer jus aí a nossa análise aqui. E depois disso, né, o Santos tem aí 12 partidas sem o Neymar, sendo 5 empates, 6 derrotas e apenas uma vitória, que foi contra o Vitória da Bahia. O Santos venceu por 3-1. Naquela oportunidade, o Santos venceu sem o Neymar em campo. Mas, se você pegar todo o contexto, a gente empatou contra Cruzeiro sem o Neymar em campo, a gente empatou com o Palmeiras sem o Neymar em campo. A pergunta que se faz é, se ele estivesse em campo nessas partidas, será que o Santos teria empatado? Teria vencido? Ou será que nós teríamos perdido? Porque tem aquela situação do adversário, da imposição física, uma coisa que o Neymar não tem hoje. E a gente sabe muito bem que ele não tem capacidade de jogar todos os jogos. A gente sabe muito bem que ele não tem essa condição física de jogar todos os jogos. Ele pode jogar um jogo ou outro, um jogo ou outro, um jogo ou outro, mas ele dificilmente vai conseguir jogar todas as partidas. E eu já tinha dito num vídeo anterior, né, que o Santos tem aí 17 partidas para fazer 25 pontos para escapar da zona do rebaixamento. Nós teríamos que vencer aí 8 jogos e ter aí mais um empate aproximadamente. Obviamente não precisa ser esse número exato, mas a gente precisa pontuar mais do que a gente pontuou até agora. E eu não sei se o Neymar ele caberia nessa estatística, né, nesses jogos que restam, para essa arrancada que o Santos precisa. Mas como ele não está em campo, todo mundo foca muito nele, todo mundo acha que ele é o salvador da pátria e que com ele em campo o Santos vai melhor. Agora, se é o fato de ele estar em campo para que o Santos tenha um desempenho melhor,
Não é melhor tirar ele dessas partidas de Copa do Brasil e de Sul-Americana e focar ele no Campeonato Brasileiro, que é um jogo por semana? E aí ele teria condições de estar melhor fisicamente para poder render justamente onde nós estamos precisando? Eu acho que é uma pergunta válida, já que ele é o cara, que todo mundo acha que ele é o cara que pode, de repente, melhorar o desempenho do time. Então focar ele apenas no Campeonato Brasileiro e tirar ele dessas partidas de meio de semana para que ele chegue inteiro, né, nos jogos que a gente precisa, porque nós precisamos, meus amigos, nos manter na Série A do Campeonato Brasileiro. E se ele é esse cara que todo mundo diz que ele é, né, que sem ele dentro de campo faz falta, né, ele faz falta quando não está em campo, então é hora de focar ele no Campeonato Brasileiro e deixar esses outros torneios para os outros caras, né, os outros pé de rato que a gente tem dentro do clube aí. Pelo menos essa é a minha opinião. Agora, eu não acho que ele faria falta se ele fosse o cara que estivesse empurrando a bola para dentro, se fosse o cara que estivesse finalizando bem, onde só ele estivesse fazendo gol, né? Ele acha muitas vezes os caras, ele é um meia, ele consegue achar os atletas, consegue achar os caras, mas chega na hora de finalizar, a gente não tem esse cara para finalizar. E o time tem rendido, criado diversas oportunidades, mesmo quando ele não está em campo. Então a gente precisa de um cara, como eu já falei no vídeo pela manhã, um iluminado, um cara para empurrar a bola para dentro da rede. É isso aí que a gente está precisando. Não acho que esse desempenho do Santos ruim seja porque ele não está em campo. Esse é meu ponto de vista. Se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comenta e compartilha. Valeu! Deixa o like.